Bom dia, Bom tudo bem? dia, Dinoa. Como é que você está? Tudo bem? Tudo. E os contadores? Hum. Vou botar aqui, peraí. Bom dia, Bom dia, Sérgio. Tudo bem? tudo bem? Desculpe a entrada em cima da hora, Bom estava dia. resolvendo coisas aqui. Não, nós estamos aqui. Alfred entrou. Alfred é pontual. Bom dia, Dina, Britânico. Bom dia. Britânico. Fred. Lord Fred. Tudo bom, Japiaçu? Bom Tudo dia, bem? Bom Sérgio. dia, Fred. Grande prazer tê-lo aqui conosco. Tudo meu. Bom dia, Dinoan. Bom dia. Tudo bem? Bom dia a Bom todos. dia, Dina. Marcelo Bom Marujo, dia. Murilo, Viviane. Bom, são 10h30. Vamos começando a nossa última reunião do ano, né? Nossa última reunião do ano e a véspera da COP30. Então, uma reunião bem interessante para falar sobre um tema mais interessante ainda, né? Na final da COP30, todos os olhares estão direcionados, né, para as grandes negociações, né, para as grandes negociações globais, para que a gente possa trabalhar as questões climáticas, os problemas climáticos que se apresentam nos dias de hoje, né? Principalmente um momento onde a própria ciência às vezes é questionada, né, com relação a essa questão do clima. Então, é um momento bem, bem importante, bem interessante, né? Então, hoje, né, nós vamos ter aqui a presença do professor Sérgio Bessman, né, que é presidente do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e ele vai é, nos, nos apresentar os caminhos, ou pelo menos nos ajudar a nossa reflexão a explorar quais os caminhos para que a gente possa enfrentar essa crise. E mais do que isso, né, a gente vai tentar colocar o nosso olhar para a nossa casa, para o Estado. Como que o nosso Estado pode contribuir, né? Como que ele pode contribuir nessa agenda? Como é que o nosso Estado pode contribuir, né, para esse grande desafio de integrar os pilares econômico, social e ambiental do desenvolvimento sustentável, que foram inclusive falados em reuniões anteriores pelo nosso querido Marcelo Marujo, né? Então, Sérgio, infelizmente, inclusive, antes de falar, de chamar o Sérgio, infelizmente não vamos ter a presença da representante da Casa Fluminense, a Lohane, porque ela, infelizmente, o que é que acontece? Ela mora num complexo, eu não sei ao certo se é da Penha ou do Alemão, e lá parece que a coisa ainda anda meio feia devido à operação policial que foi feita naquela região. Então ela está sem luz, ela está ainda ouvindo tiros em alguns momentos, foi o relato dela, e infelizmente ela não poderá vir. Então, nós vamos deixar a incumbência, né, toda essa responsabilidade na mão do Sérgio, né, para que ele nos ajude a refletir sobre como o Rio de Janeiro pode se colocar nessa agenda, como o Rio de Janeiro pode colaborar nessa agenda mundial. Sérgio, eu não vou enrolar muito, vou passar logo a palavra para você, porque sendo assim você fica com mais tempo e com mais tranquilidade de fala, tá ok?
Vou pedir para que as pessoas que estejam na reunião, se possível, abram suas câmeras de maneira que a gente tenha uma percepção boa. E sempre é bom olhar no rosto das pessoas, né? Faz um link de humanidade, né? Isso é muito legal, né? Tá mais com nosso amigo Murilo com cabelo novo agora, né? Fica Bom dia ótimo. a todos. Bom dia. Bom Então, dia, Sérgio, Murilo. a palavra é sua. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite do fórum, né? Essa é a nossa Câmara Setorial de Sustentabilidade e a palavra é sua. Fique à vontade, meu amigo. Obrigado, Fred. Em primeiro lugar, agradecer enormemente. Acompanho os trabalhos do Fórum e o momento muito oportuno. Saudar também os colegas aqui e até pedir que me interrompam. É melhor do que quando houver uma dúvida, uma coisa desse tipo, é melhor a gente bater um papo na hora, ver o que que acontece, do que deixar para o fim quando o assunto já. Há um pequeno risco aqui, é que judeu é igual baiano, se deixou falar, ele não para. Então, Fred, quanto tempo eu teria? Assim, Acho que uma meia hora poderia ser, mas se você passar um pouco mais, não tem problema, tá. porque afinal a Lorraine não pôde estar presente, né? Então, Ok. não há problema nenhum. Então, vamos lá. É, a primeira e mais importante forma que afeta o Rio de Janeiro, tanto para o lado dos custos e riscos, quanto para o lado das oportunidades e do papel que a gente pode desempenhar, é entender, e não vamos ficar falando aqui de detalhes, mas nada aqui é opinião minha e eu estarei sendo conservador em tudo. A situação é extraordinariamente mais grave. Vou me deter no assunto clima, dadas as vésperas da COP30, como o Fred mencionou, a gente tem outras dimensões, mas a emergência climática já é crise climática, já não é. Eu era chamado de catastrofista no passado, simplesmente repetir o que a ciência dizia. Hoje a catástrofe é garantida, o que nós vamos discutir é se há colapso ou não, colapso civilizacional. A ciência mudou muito nos últimos 5 anos, as evidências mudaram muito. Todos nós trabalhamos ainda com o último relatório de estado das artes, da ciência de mudanças do clima do IPCC, o AR6. Assim, as empresas fazem seus relatórios, os governos e a própria Conferência das Partes, a COP30, utiliza o último relatório preparado para a ONU. Veja, o IPCC não faz ciência, é um relatório de estado das artes da ciência. Ele lê tudo o que existe, os melhores cientistas, um grupo extraordinário de cientistas de todo o mundo, lê tudo o que existe até uma determinada data. Não se sair uma coisa importante depois, não conta, porque para evitar viés, pode sair um paper pessimista e deixarem de ler um paper otimista sobre algum assunto. E nós ainda estamos trabalhando com o AR6. Eu poderia perder algum tempo e botar slides de resumo do relatório do AR6, mas o fato é que ele já foi muito contundente, muito explícito, uma mensagem extraordinariamente direta. Está mirando uma mensagem extraordinariamente direta do relatório e que a ONU tem reverberado, o secretário-geral Antônio Guterres, sobre a gigantesca gravidade do que a gente sabia ou sabe e sobre a gravidade muito maior ainda de tudo que a gente não sabe, das incertezas. Não apenas, a economista distingue risco de incerteza. Risco é quando eu consigo atribuir probabilidades. 70% de dar ruim, 30% de não dar. Incerteza é quando a gente sabe nada. O melhor chute, ou sabe alguma coisa, mas não tem como estimar a probabilidade, o melhor chute é assim, meio a meio.
e as incertezas são gigantescas. Nós ainda trabalhamos com a R6, forte, contundente, explícito, não pode passar de 1,5 até 2100. Aqui a gente já dimensiona, e também eu valido a minha expressão que a catástrofe já está contratada. A mensagem da ciência conservadora, o IPCC não é o relatório de estado das artes da ciência, é o que é feito para a ONU. Há dezenas de outros. O mais conservador é o feito para governos. Então, o IPCC não é particularmente alarmista, pelo contrário, comparado à maioria dos outros relatórios, ele é bem. Mesmo assim, ele foi muito contundente e disse, de forma até pouco bruta, como se dissesse assim: olha, a situação é essa, agora vocês não podemos passar de 1,5 até 2100. Fazê-lo seria uma catástrofe. Na semana passada, o secretário-geral da ONU disse que 1,5 já é inevitável amanhã. Então, dá para dimensionar o tamanho da catástrofe. Se 1,5 até 2100, daqui a 75 anos, é uma catástrofe, 1,5 nos próximos anos, uma década, alguma coisa assim, nós já atingimos 1,5 em 23 e 24, vamos aguardar para ver 25, tomara que não. Muito importante, o clima não é linear, então, graças a Deus, ou seja, tivemos 5 anos horríveis, sobre os quais comentarei rapidamente, e a ciência aprendeu muito, as ferramentas tecnológicas se aprimoraram muito mais que os nossos celulares, é óbvio, elas estão na ponta. Sabemos muito mais coisas, mas vamos falar dos 5 anos daqui a pouco. Nós atingimos 21,5 em 23 e 24. Isto não significa a temperatura média do planeta, mas os papers que têm surgido depois, verificando o que aconteceu no clima nos últimos centenas de milhões de anos, sugerem muito fortemente que entramos na tendência do 1,5 rapidamente. Isso é causado por muitos fatores, o relatório analisa todos eles, mas de longe o mais importante são as emissões humanas de gases de efeito estufa. O negacionismo climático com relação a isso é uma coisa muito engraçada, tá? Para quem entende do assunto. Eu peço perdão, devemos ter, todo mundo tem liberdade de expressão, mas do ponto de vista do cientista, além de deixar a gente com muito medo, é muito engraçado. A descoberta que gases de efeito estufa esquentam o planeta é de 1856. A primeira conta bem feita é de 1894. As medições começaram em 1957, o ano que eu nasci. As experiências de laboratório são evidentes. As simulações de supercomputador, porque a única experiência prática possível seria pegar 2 planetas Terra, um continua emitindo, o outro não. Daqui a 200 anos a gente vê como é que estão as coisas. Aí chega um resultado, vamos repetir. Não dá para fazer isso, mas um supercomputador consegue fingir que a gente está em 1850. O que aconteceu até 2025? Quando roda o modelo climático, se utiliza mais poder computacional do que todos os bancos brasileiros juntos somados. E os bancos brasileiros são muito bons nisso. Inflação alta, etc. e tal. E o resultado é inequívoco desde 2001. Os modelos deixam. Então, chega a ser meio. É motivo de investigação, como é que alguém bloqueia a mente com relação a isso. Mas voltando ao ponto, a gente ainda utiliza o relatório do AR6, mas as coisas mudaram.
nos últimos 5 anos. Eu estava dizendo que o clima não é linear, ou seja, tomara que os próximos 5 anos sejam amenos, sejam melhores do que foram os últimos 5. Nada, não existe nada na ciência que diga a gente vai botando mais CO2, as coisas vão piorando, a gente vai botando todo ano. Se você pega um período maior, de 5 em 5 anos, aí a coisa já é mais certa. Mas o clima é muito complexo para dizer que todo ano vai piorando, como ninguém quer o mal de ninguém, aquele negócio de torcer para dar ruim, para todo mundo se mexer, isso é uma besteira, quanto pior, melhor. As pessoas sofrem muito e o bem-estar e vidas no planeta inteiro. Então, tomara que os próximos 5 anos sejam muito a menos. Sejam bons, não aconteça tanta coisa. Não muda nada. Nós tivemos uma oportunidade de, nos últimos 5 anos, ver o mundo a 1,5. Por 2 anos, gente. Tudo que a gente assistiu é a pontinha do iceberg. Tudo que a gente assistiu foi muita coisa. Inundações no mundo inteiro. A tragédia do Rio Grande do Sul comoveu a todos nós, comoveu. Se alguém acha que ela foi uma das grandes inundações desse período, está enganado. No mundo inteiro ocorreram coisas muito piores, inclusive semana passada na China, mas muito piores em termos de inundação. Ondas de calor, que era uma coisa já apontada pelo relatório, territórios se tornaram inabitáveis. Então, mudou tudo. Nós fomos varridos por ondas de calor previstas para daqui a 30 anos e que aconteceram agora. O Alexis, acho que tem uma pergunta ou uma colocação. Bom dia, Sérgio. Primeiro, professor, né? É uma honra tê-lo aqui, ouvi-lo, né? Uma pessoa com tamanha envergadura e experiência na vida pública, né? Eu já ouvi seu nome, eu fui do Banco do Brasil, fui da diretoria do Banco do Brasil, então eu ouvi seu nome lá atrás, se eu não me engano, foi no BNDES, né? Então, hoje eu faço parte da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação e tem um ponto que você fala dos efeitos estufa e eu participo, sou membro titular da Câmara Brasileira do Comércio de Combustíveis, da CBCC, da CNC. Nós reunimos todos os players aí de- talvez aí um dos mais poluentes do Brasil. E em se tratando de matéria com efeito gases, efeito estufa, né? Emissão de gases, efeito estufa, os combustíveis fósseis estão aí na vanguarda, né? Na ponta de lança desse cenário. Em se tratando de COP, em se tratando de algumas medidas de contenção disso, como, por exemplo, a mistura de biocombustíveis, né? Nos combustíveis fósseis, etc. Para minha surpresa, essa semana, né, a gente se reuniu e foi essa semana, né? Não, não, desculpa, semana passada, eu tô um pouco fora do time aqui de tantas coisas. E recebemos de um estudo. Todos sabem que o combustível hoje nosso está misturado ao biodiesel, não é isso? Nós importamos diesel, por exemplo, nós importamos gasolina, nós refinamos muito pouco, porque nós temos petróleo, mas não podemos refinar, porque nós não temos refinarias suficientes para isso. E aqui dentro nós temos uma forma de financiamento da indústria de biocombustíveis para fazer a mistura no combustível fóssil. Pois bem, nós temos autorização, o governo autorizou a mistura até 22% de biocombustíveis nos combustíveis fósseis. Pois bem, pesquisas, e eu quero trazer, eu estou pedindo a essa pessoa, talvez você conheça o Abel da Brasilcom, isso. Abel, talvez você possa conversar a respeito disso, porque o anúncio foi dele em Brasília, agora nessa reunião semana passada, que a mistura de biocombustível no combustível fóssil aumentou a emissão de gases de efeito estufa, CO2, para a nossa surpresa. Então, esse é um elemento.
que eu saí de lá preocupado com isso. Saí bastante preocupado com essa informação, professor. E um outro ponto que eu gostaria que você pudesse externar a sua fala, e eu vou remontar, apesar de ter 55 anos, mas eu lembro do nosso ex-prefeito que introduziu o programa Favela Bairro, né, o falecido Conde, né, que na época ela tinha um objetivo social de integrar aquelas comunidades à sociedade e, ao mesmo tempo, a urbanização. E com a urbanização, você poder fazer um tratamento de água, esgoto e poder, por exemplo, despoluir a Baía de Guanabara e vários efeitos problemáticos a coletividade, a questão de saúde, clima, né? Isso é fato. A, a ocupação desordenada de ambientes verdes e etc. e tal, aí como a gente vê na Rocinha e etc. Então, esses dois pontos, eu gostaria de sua fala a respeito desse tema, é, combustíveis fósseis e não sei se agora é pertinente o momento, como você falou, para interagir contigo, para fluir essa conversa, e você tem muito conteúdo, certamente, então eu estou expondo esses dois pontos para ti aqui, para o grupo. Muito obrigado pela sua ouvir. Obrigado, Alex. Obrigado, Alex. Eu acho interessante o debate dessa forma, vai Claro. aumentando vou responder diretamente, sempre lembrando que não é bem resposta, tá? Eu sou muito humilde como a ciência deveria, e ciência é dos humanos, tem humildade e tem arrogância. Mas o princípio da ciência é muita humildade. Fala uma coisa, tem que começar a jogar pedra em si mesmo para descobrir o que está errado. Meu irmão Bussunda, falecido, acho que a boa parte conhece isso aqui, uma vez berrou numa festa: todo economista brasileiro é careca. E eu, lá do outro lado da festa, era para mim, né? Tive que perguntar: "Ô, Cláudio, mas por que você está dizendo isso?" E ele, todo mundo em silêncio, expectativa, e ele diz assim: 30 anos todo santo dia. Ai, meu Deus, errei de novo. Ai, meu Deus, errei de novo. Então, é com essa. Não sou portador de nenhuma, nem nenhuma aí nem ninguém é. O debate, como vocês organizam, é que é. Mas, com relação aos biocombustíveis, em primeiro lugar, vamos aqui dividir por setores e entender também que acabou a época de uma única solução. Ah, do ponto de vista do transporte individual, o mercado já resolveu e nós vamos caminhar para a eletrificação. Então, não adianta o Brasil querer tomar um rumo diferente, porque não é esse o caminho do mercado mundial. O que o Brasil pode é aproveitar, porque o carro elétrico só emite menos se ele for abastecido por geração de energia elétrica renovável. E isso é possível no Brasil. O carro elétrico abastecido por termoelétrica de petróleo, ou gás natural, etc., não ajuda nada. No nosso caso, pode ajudar demais, porque a matriz de geração é bastante boa. Isso foi o que Então, aconteceu com a Europa, né? é, Na Europa foi assim. mas mesmo na Europa, inclusive as montadoras já têm datas de quando vão parar de fabricar carros à explosão, etc. Então, Os motor. híbridos é que vão ser firmes por causa da nossa extensão territorial, já fui alertado a respeito disso. E essa é a terceira fonte de emissão do Brasil. Perfeito. O Brasil é completamente diferente de qualquer outro país do mundo. O primeiro é desmatamento, o segundo, uso do solo, e o terceiro suja a nossa matriz energética, porque uma coisa é a matriz de geração elétrica. Nós estamos bem e podemos melhorar muito. Nós estamos muito bem e podemos melhorar mais. Podemos chegar a 100%, com facilidade, se quiser. Do outro lado, a matriz energética é o conjunto do uso de energia. E aí a nossa terceira maior fonte de emissão de gases de efeito estufa, todo o objetivo da COP é reduzir as emissões de gases de efeito estufa, principal. É o transporte urbano. Então, o transporte urbano, nós temos que avançar rapidamente para transporte coletivo eficiente, que atenda adequadamente a população e que seja de fonte renovável. Essa sim, poderá haver variações. Algumas serão elétricas. Aqui no Rio já se discute transformar o BRT em metrô. Se é certo ou errado, cada um vai ver
Está lá pronto para fazer ou não fazer, ou fazer quando quiser. No outro lugar vai ser ônibus a biocombustível, etc. O problema apontado de que está aumentando mais com a mistura é uma questão a ser resolvida tecnicamente. Há muito avanço para ser feito na área dos biocombustíveis. O que há é uma grande oportunidade para o Brasil com relação no transporte de carga, não no transporte urbano de passageiros nas cidades. O transporte passageiro urbano, transporte coletivo, fonte renovável, carros eletrificados. O de carga é uma oportunidade gigantesca, porque nós somos um país continental que transporta carga com um caminhão a diesel. Então, precisamos chegar ao biocombustível adequado. Cabe ao governo, o setor privado vai disputar, fomentar pesquisa tecnológica articulada com o setor produtivo, para chegarmos ao bio. Senão, todos os caminhões terão que ser depreciados e jogados no lixo, dada a gravidade do que eu estou falando. Então, é melhor achar um biocombustível, que você não precise trocar o motor do caminhão, a não ser que surja uma tecnologia de caminhão eletrificado que é plenamente que se justifique. Não, não sei. Não, já tem o caminhão eletrificado, a Volkswagen lançou, Já está mas o problema é da surgindo. autonomia dele, enfim, não atende. Eu já tive com a Volkswagen a respeito do tema. Para um país que sai do Rio Grande do Sul, vai lá para Goiás, vai não sei o Tá. quê, é complicado. Então, uma aposta em avançar na tecnologia de biocombustíveis. Também na navegação, mas a navegação tem oportunidades outras, tipos, usar a combinação de. A navegação usa gosma de óleo combustível, né? Quase asfalto. Então, qualquer coisa melhora ali. Agora, especialmente na aviação, o SAF. É possível, a Embraer já vai produzir carros elétricos. É possível pensar num avião elétrico, mas vocês todos são muito jovens, parados a mim. E quando eu ganhei meu primeiro Fusquinha usado, do meu pai, quando eu fiz 18 anos, ele podia quebrar, mas ele me deixava em casa antes. O carro hoje é 1 milhão de vezes melhor, inclusive é todo eletrônico, informatizado, etc. Mas às vezes ele pode te deixar num lugar perigoso, paradinho, porque um fusívelzinho, um... Eu não acho uma boa ideia estar num avião assim. E, portanto, a busca do SAF, o combustível de aviação baseado em biocombustíveis, que substituir a querosene de aviação por biocombustível, é uma atividade, o setor florestal brasileiro está atento a isso, investindo nisso, o mundo inteiro está investindo nisso, pode ser uma boa oportunidade. Com relação às favelas, para depois eu retomar meu rumo, a situação é muito dramática, do ponto de vista de que, em situações de muito mais calor, nós não só teremos necessidade de atendimento de saúde com muita velocidade, como também passaremos a ter nas nossas favelas, uma coisa comum em outros países que não chove tanto como no Brasil, o risco de grandes incêndios. E todo mundo vai usar ar-condicionado, mesmo na favela. Vai haver uma carga de energia enorme, o material é altamente combustível, e se tiver tudo seco, a situação complica. Então, há questões envolvendo saúde, há questões envolvendo esse novo risco, e vamos ter que trabalhar. Porque para o Estado não cuidou de política habitacional durante décadas, e agora nós temos a situação de dezenas de milhões de pessoas vivendo em condições onde o risco será mais, isso se chama justiça climática. É grave, gravíssimo. Gravíssimo é pouco, é muito mais do que gravíssimo. Muito mais. Mas não é igual para todo mundo. É. É diferente. Então, aproveito para falar de justiça climática, aproveitando a pergunta, e depois eu retorno ao ponto. Basicamente é o seguinte: meus pais deixaram para mim e para os meus dois irmãos uma casinha num condomínio em Teresópolis. Muito legal. É modesta, mas o condomínio tem piscina, a gente vai para lá, tal. Não sei o que, meu irmão está morando lá, meu irmão da Fiocruz, né, pesquisador importante lá, tal. Passa uma enxurrada do aquecimento global e leva a casinha. Desde que meu irmão não esteja lá,
Muito chato. Perda de patrimônio, perda de coisas que eu achava que ia deixar para os meus filhos, e o meu irmão Marcos também. Mas vida que segue, para mim. Sou aposentado, BNDES, colega, é banqueiro, é bancário público. Fui diretor, fui banqueiro público também, mas a maior parte do tempo eu fui bancário público. Passa a mesma enxurrada e leva uma casa no Borel ou no Salgueiro. Que não morra ninguém, mas, de novo, tem nada a ver, mudou tudo. Os mais idosos que moravam ali vão ter que buscar a casa de outro filho, outra filha, ou algum outro lugar que não é tão adequado, senão eles já estavam lá. Então, uma complicação. A garotada, os adultos que estavam ralando, ralando, ralando para melhorar um pouquinho, vão ralar muito mais para retomar o que eles tinham antes, para voltar à situação de antes. A criançada, que o que sobrava, ou juventude, dava para fazer um cursinho de inglês, um jiu-jitsu, fazer alguma coisa, danou-se, porque vai tudo para resolver a casa de novo. 3 gerações. E isso se aplica a qualquer um que esteja excluído das mais diversas formas de exclusão. Então, obrigado pela pergunta. Eu vou retomar o fio da meada e dizer que nos últimos 5 anos, nós vivemos 2 anos e meio e já assistimos grandes inundações, ondas de calor. Sabemos hoje que territórios muito mais amplos serão inabitáveis. Os incêndios florestais varreram todos os continentes. A, a situação na Antártida é muito mais grave, etc, etc. Mas, acima de tudo, e isso com 1,5 durante 2 anos, hein, gente? Isso não é 1,5, não. Se eu tiver febre de 40 graus 2 dias, eu daqui a pouco estou bom e não aconteceu nada. Se eu tiver febre de 40 graus sempre, de agora em diante é 1,5, coisa que o secretário da ONU já disse que é inevitável, eu vou morar numa UTI ou eu vou morrer. Dá para notar que mesmo com 1,5 essa é a situação? Agora, além de termos descoberto que a situação é muito mais grave em termos de impacto, nós também estamos na seguinte situação. Vamos fazer uma analogia. 1,5, 150 quilômetros por hora. Não faça aquela curva mais de 150 quilômetros por hora. Se você fizer 150 quilômetros por hora, já vão ocorrer, alguém vai quebrar o braço, alguém vai cortar o supercílio, alguém vai destroncar ali o ombro, porque já vai ser uma confusão. A 1,5, que é impossível. Se você fizer a mais de 1,5, não só tudo isso vai ficar mais grave, como começa a ter o risco de rolar pela ribanceira abaixo. O carro está a 460 quilômetros por hora. Não está melhorando nem de. A gente lê muita notícia de coisas que são feitas, é minha vida, todos aqui fazem coisas, etc. e tal. Somando tudo que é feito e mais do que não é feito, ou seja, mantendo as emissões de gases de efeito de estufa, de 92 para cá, todo ano a gente bate o recorde de emissões. Então, pela única métrica possível, é se estamos emitindo ou não estamos emitindo, tirando os anos da pandemia, de lá para cá, só estamos piorando, não estamos fazendo nada, só estamos piorando, todo ano. Recorde mundial de emissões, 23. Foi batido? Foi, em 24. Vai ser batido em 25? Não, possivelmente, ou empatado, depende do tamanho do crescimento da China. Mas vai empatar. Então, todo ano a gente está piorando, piorando, piorando. Com tudo que é feito, com todas as COPs, essa é a 30ª COP, etc. Todo ano a gente está emitindo mais gases de efeito de estufa e aumentando. A velocidade do carro hoje é 460 quilômetros por hora. Se as metas que são apresentadas à COP, que o Brasil está cobrando, que todos os países apresentam, as conhecidas NDCs, contribuições nacionalmente determinadas, o quanto cada país vai fazer de esforço, todas forem cumpridas, a velocidade do carro é 240 quilômetros por hora. Se as críveis, porque tem muita picaretagem, se as críveis forem cumpridas, a velocidade do carro, tem muita gente fazendo isso o tempo todo, checando, é 270 quilômetros por hora. Agora, o pior de tudo, do ponto de vista de um economista, é que, por mais que esse seja um acordo internacional juridicamente vinculante,
O custo de não cumprir a meta, de não cumprir a NDC, é quase zero. O maior país do mundo simplesmente saiu do Tratado de Paris. O outro. Qual é o. No mundo que a gente vive, qual é o primeiro-ministro, presidente, governador, prefeito que perde uma eleição em nome de daqui a 10 anos? Qual é o CEO que abre mão do bônus de 50 milhões de dólares, 10 milhões de dólares no fim do ano, em nome da companhia transitar para o baixo carbono? Qual é o acionista que abre mão dos dividendos no fim do ano para a companhia ajudar no esforço de mudanças do clima? Não rola. Aí tenta resolver isso com financiamento climático. O financiamento climático é muito importante, gente, mas só para ter uma ideia de como é que anda a luta política, que é o que transforma o mundo, é o que interessa aqui ao Fórum também. 300, está decidido 300 bilhões de dólares de financiamento climático para ajudar os países pobres. Está decidido, sim, no papel, mas ninguém sabe de onde vem um único dólar e para onde vai esse único dólar e de como fazer. Então, papelada. Ao mesmo tempo, a briga de todos correrá na COP30 é que 300 bilhões ao ano é ridículo, precisa de no mínimo 1 trilhão e 300 bilhões. Bela luta, mas ainda assim, o mundo gasta todo ano, todo santo ano, 7 trilhões de dólares, 2 PIBs do Brasil, mais do que 2 PIBs do Brasil, para distorcer os preços da economia de mercado global. Para quem acredita em fundamento em economia de mercados, o mundo gasta 2 PIB do Brasil e meio, 7 trilhões de dólares para subsidiar a morte de centenas de milhões de pessoas, a perda de bem-estar de bilhões, para subsidiar os fósseis. A gente quer 1,5 milhão para financiar a transição e o mundo dá de presente, subsidiando, tirando de nós contribuintes, 7 trilhões em subsídios diretos e indiretos. Companheiro da Embrapa, grande trabalho, todos. Então, nós estamos nessa situação. E se fosse contar o financiamento aos fósseis? Esse é o subsídio. Tanto que é 1,5 milhão para fazer uma transição radical do mundo, e o subsídio é 7 trilhões. Imagina quanto é o financiamento aos fósseis no mundo. Então, a situação é dessa gravidade. Quais são, para o Rio de Janeiro, os principais. Bom, cabe notar que, para o Brasil, se o mundo fizer o que tem que ser feito, não é uma questão de querer ou não querer, mas também ninguém garante que nós vamos fazer, não. Esse negócio de otimismo e pessimismo, para mim, está vetado. Eu fui presidente do IBGE, não tem negócio de copo meio cheio, meio vazio. Tem 48% cheio, 52% vazio, 33% cheio, 77% vazio, assim por diante. Mas se nós fizermos o que nós temos que fazer no mundo, para o Brasil é a maior oportunidade que jamais apareceu na nossa existência. É um presente de Deus. Se o mundo transitar para o baixo carbono, o Brasil, que está numa situação muito complicada, aqui nós já caímos na armadilha da renda média. Ou, em outras palavras, a vaca já foi para o brejo. Aquele país que deixa de ser pobre, mas nunca consegue ficar desenvolvido. Só que dá para tirar a vaca do brejo. Todo mundo sabe como é que faz isso: é educação, conhecimento, produtividade. Só que, mesmo que por milagre mudasse tudo na educação amanhã, isso leva um tempo para impactar na produtividade do trabalho. Um bom tempo, tempo de uma geração. E aí Deus nos deu um atalho, porque se o mundo vai para o baixo carbono, o Brasil se torna quase que automaticamente um dos países mais competitivos do planeta, na economia de mercado global, por várias e várias razões. Em primeiro lugar, que nós podemos ter uma matriz energética 100% renovável, com custos de transição evidentes,
mas mais barato do que qualquer outro país do mundo, muito mais barato. Então, se o mundo for, nós vamos, e vamos gastar muito menos do que todo mundo. Em segundo lugar, a nossa infraestrutura é uma infraestrutura desjosta. Ela precisa dar um salto de competitividade. Nós temos um sofá que está mofado, está ruim, está rasgado, tem que jogar ele fora e botar um sofá novo. Infraestrutura em todos os setores, desde os digitais até porto, aeroporto, etc. Bom, péssima notícia, né? Por outro lado, há países que têm infraestruturas hipercompetitivas, mais fósseis. Eles têm um sofá novinho, recém-comprado, nem depreciou ainda, e vão ter que jogar o sofá fora, se o mundo fizer o que vai ter que fazer, do mesmo jeito que nós, o que é uma situação muito pior. E em terceiro lugar, como já foi tocado, biomassa. Nós temos condições. É cascata que o Brasil é o celeiro do mundo. Nós somos um grande produtor mundial de alimentos, o mundo não depende de nós. Nós temos chance de oferecer alimentos a baixo carbono para o mundo. Só nós. Aí mudou. Nós temos condições de oferecer para o portfólio, vai haver uso para biocombustíveis para o mundo. E uma coisa que ninguém se tocou ainda, exceto o setor produtivo privado no Brasil, a biomassa nos oferece a oportunidade de oferecer materiais para o mundo que substituirão, não completamente, mas em larga escala, materiais que são muito fósseis, tipo aço. Ah, já existem madeiras que são desfeitas e reconstituídas com biotecnologia, nanotecnologia, 12 vezes mais resistentes do que o aço. Que tal? Essa ainda não tem economicidade, mas uma outra já produz prédios de 12 andares na Austrália, na Finlândia, completamente impermeável, imune a ataque biológico, o TIM, broca e não pega fogo. Ou o aço se torna não fóssil, ou essa madeira substitui o aço em muitos lugares, se o mundo enfrentar, e vai ter que enfrentar em algum momento, infelizmente tarde, mas não tarde demais, porque não existe o tarde demais. Esse é um atalho que Deus nos deu. O atalho para fazer uma revolução na educação, e enquanto isso, a competitividade virá da possibilidade que o Brasil tem de, numa economia de baixo carbono, ser extraordinariamente competitivo frente a qualquer outro país do mundo. A Aline do Cefet. Aline, Isso, isso. É um prazer aqui ouvi-lo, professor Sérgio. É, frente a todas essas colocações, como é que fica o Brasil quando tem aí uma baita reserva na foz do Rio Amazonas em relação ao petróleo? Negar, virar para trás, dizer, não, não vou explorar porque eu quero incentivar a economia, isso não existe. Eu gostaria da sua opinião. Como é que a gente pode lidar com uma baita reserva vai ser explorada? Eu quero acreditar que petróleo vai ser retirado, mas, ao mesmo tempo, o Brasil tem e demonstra esse compromisso com relação às renováveis, tem todas as possibilidades que o senhor acabou de falar. Como lidar com isso? Eu vou responder de duas maneiras, tá? A primeira é te fazendo uma pergunta. Ok, tem todo esse petróleo. Não. Talvez tenha, tem que pesquisar. Eu sou a favor da pesquisa. Tem todo esse petróleo na margem equatorial. Assim como na margem equatorial, existem reservas muito maiores em todo o mundo a serem descobertas ou a serem mapeadas. Todo mundo vai usar? Porque se todo mundo usar, o resultado esse é garantido. A espécie humana se extingue. Segundo a Agência Internacional de Energia,
Se 2/3 das reservas de petróleo já mapeadas, já contabilizadas, já estão não apenas identificadas geologicamente, mas já estão no balanço das empresas como ativo. Se 2/3 dessas reservas forem usadas, a chance de 2 graus Celsius é zero. Não de 1,5, de 2 graus Celsius. Daquelas que já estão no ativo das empresas. Aí você me pergunta sobre a margem equatorial. Claro que eles têm, vamos usar, vai dar um dinheirinho ali e tal. Todo mundo vai fazer isso? Todos os 8 bilhões de pessoas do planeta vão morrer. Então, a primeira é uma colocação geral. A segunda, esse é o Fórum da Alerj, é uma boa oportunidade. Debaixo do pré-sal, a gente descobriu o pré-sal 2, possivelmente maior que o pré-sal. Debaixo do pré-sal 2 tem o pré-sal 3. Aqui já foi feito todo o investimento em infraestrutura e já aconteceu o que tinha que acontecer de bom e o muito que aconteceu de ruim. Da cidade do Rio até a fronteira norte, todo mundo sabe os poderes paralelos que dominam. Vai no alemão. Daqui até lá. Vamos fazer isso mesmo? Vamos primeiro explorar a margem equatorial e depois e melou o pré-sal 2? Essa é a opção, né? É melhor? Os futuros governadores do Rio, Paraná, São Paulo, está todo mundo confortável. Aqui já foi feito investimento, é só descer o poço um pouco mais. Lá você vai para uma área hiper. Ah, tá ok, é petróleo leve, é petróleo que pode. Então, deixa eu dar minha resposta como economista. Não estou falando de COP30, não estou defendendo político, como economista. Agora, mudando de. Quem investir lá vai perder dinheiro para caramba. A não se o mundo enfrentar o aquecimento global. E quem investir lá, se o mundo não enfrentar o aquecimento global, quem investir lá vai ganhar muito dinheiro. E vai enfrentar uma litigância climática que vai botar. Já houve um tempo em que a indústria do tabaco dizia assim: eu só produzo cigarro, quem fuma é ele. Danou-se. Ah, eu só produzo petróleo. Quem esquenta o planeta é ele que usa. É mesmo? Vamos ver. O ponto é que não estão levando em consideração nas decisões práticas, e em todo mundo. No Brasil nós temos essa ambiguidade, mas isso como você colocou super bem, Aline, isso é do momento, isso é da complexidade do momento. Eu tenho uma admiração enorme, por exemplo, pelo Ramos Horta, libertou Timor-Leste, Prêmio Nobel da Paz. Eles também têm uma reserva de petróleo e ele está dizendo: eu vou explorar até a última gota para dar dinheiro para o meu povo. E eu admiro para burro ele, mas ele está errado, porque o povo dele vai sofrer com o aquecimento global muito mais do que vai ganhar se todo mundo explorar todas as suas reservas. Mas cada país é um país, não existe ainda uma governança global, não existia para a pandemia, não existe para isso, e tampouco as COPs são. A COP não tem, era o ponto em que eu estava. Cumprir ou não cumprir? A COP, todas as COPs são um palco muitíssimo importante, participei de várias, nas missões diplomáticas, em algumas, político. É um palco político. Operacionalmente não decide nada. O custo é zero de cumprir ou não cumprir. Beira o zero, é custo reputacional. Então, não se nós, por exemplo, na COP30, se a gente sair da COP30, com todas as dificuldades atuais, saiu os Estados Unidos, guerra, geopolítica ruim, batendo recorde, tudo, mas se a gente sair da COP30 com espírito elevado, esse belíssimo trabalho que o André Corrêa do Lago, meu amigo, Ana Antônio, minha grande amiga, ministra Marina, minha chefe, minha amiga,
presidente, se a gente sair da COP30 com o espírito de gente, tem que ir, temos que fazer. Aí vai ter de tudo, gente que não estamos fazendo, falhou porque não estamos fazendo, né, mas ganhamos. Ganhamos de 1-0, mas ganhamos. Porque se só manter Seu áudio está ficando baixo, ô, Sérgio. como Seu áudio está ficando baixo. ela tem que descobrir se é o áudio ou sou eu. Vou ver se vou falar um pouco mais alto. Melhorou? Ok. Bacana. Então, se a gente, no caso específico da COP30, se a gente conseguir sair de lá mantendo a luta acesa, é uma vitória extraordinária, porque nós estamos num momento de baixa no mundo. Tem jogo de futebol que você ganha de 5-0, não vale nada. Tem jogo de futebol que se você empatar de 0-0, ganhou o campeonato. Nós estamos num momento péssimo, e a Copa é no Brasil. Se a gente sair de lá com gente, temos que ir! Ganhamos de 1-0 e ganhamos o campeonato. Ganhamos a nossa parte. O Altamirano, grande companheiro, meu. Tá, Miranda, antes de você se apresenta, por favor, e fala a sua instituição. E vou pedir para que as pessoas que não têm a instituição ao lado do nome, se possível, coloque, que facilita a nossa comunicação, por favor. Desculpa, É, Altamirano, pode não, eu falar. tinha colocado a instituição, eu sou vice-presidente da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, CAERJ, e funcionário da Prefeitura do Rio de Janeiro, quer dizer, dentre outras, durante vários anos, fui subsecretário de Meio Ambiente durante todo Meu o chefe. que seu chefe, você era o nosso guru, você estava É, ligado direto lá como nosso consultor geral o nessa guru é para área. obedecer. Se alguém obedecer os gurus, nós estamos Não. lascados. Mais uma vez, eu estou aqui para beber da fonte do Sérgio Décimo, que é a pessoa das mais lúcidas que eu conheço. Devo dizer que eu estou concordando em gênero, número e grau até agora, e só estou entrando para, até pela questão da pergunta da exploração do petróleo lá na Foz do Amazonas e tal, que sabiamente, eu acho, o governo, a gente está para não atingir a coisa, deu uma saída salomônica, ou seja, autorizou a exploração de um poço exploratório individual, aquele para analisar. Isso vai demorar muito tempo, até porque a Petrobras já tinha investido ali alguns milhões, quer dizer, na contratação de uma empresa, e agora vai ter um poço exploratório que vai durar aí anos para saber, uns 2, 3 anos, para saber se aquilo realmente tem petróleo que vale a pena ser explorado. Você já deu a explanação de que, na verdade, em toda essa costa aí já tem bastante petróleo, se for explorado a gente terá problemas da questão da extinção das espécies, de um modo geral. A gente fala muito do ser humano, a gente fala muito do ser humano, mas, na verdade, em risco estão todas as espécies humanas. As pessoas falam muito em acabar o planeta, mas quem vai acabar são as espécies humanas. O planeta, em 10 milhões de anos, ele provavelmente volta e está lá exuberante, talvez outras espécies nasçam e nós teremos uma nova atmosfera na medida que isso não aconteça. Quando o meteoro chocou com a Terra, nós ficamos em condições muito piores do que ficaremos nessa questão, nessa questão da alteração do carbono, do combustível fóssil, da nova atmosfera que a gente tem, na verdade. E o que acontece é que 10 milhões, pô, quem está em risco somos nós, as pessoas precisam compreender isso. Mas, de um modo geral, só para fechar, o que eu estou dizendo é assim, é que a gente que entende um pouco mais isso, a gente não consegue, até pela questão educacional, passar isso para o mundo inteiro. E a gente fica, e principalmente nos últimos 10 anos, a partir da eleição do Trump em 2015, nós paralisamos todos os avanços que vinham desde a Eco 92. Esse é o grande problema. Quando você falou na questão, inclusive, de Paris, nós estamos com as metas de Paris. De Paris para cá, a gente não avançou nada, só regrediu. Os 300 trilhões, 300 bilhões que a gente falava, investimento, que hoje virou 1 trilhão e meio, não conseguiu sair do papel, os 300. E os Estados Unidos, que é o maior
emissor de carbono do mundo, com mais de 25% ao lado da China, os dois juntos nem sequer vai se dignar a mandar alguém para a COP30. Esse é o grande impasse. O nosso grande impasse hoje é político. Se a gente não é uma questão de direita ou de esquerda, da polarização esquerda-direita. Por acaso, a maioria do pessoal de direita hoje é negacionista, mas não é. E na Europa você tem alguns, você tem ou vários dirigentes com mais consciência que têm uma política neoliberal de direita, mas que entende a questão do clima. O problema é quando o cara não entende a questão do clima, ou se entende, coloca os negócios e a vida dele acima das futuras gerações. Eu tenho netos, você tem netos, e a gente não quer que eles desapareçam a curto prazo ou sequer possam ter a possibilidade de ter uma vida que a gente está negando. É só esse comentário que eu queria fazer. E mais uma vez, tem um prazer enorme aqui de estar ouvindo e bebendo da fonte do Sérgio Bessa. Obrigado, Altamirano. Sérgio, deixa eu aproveitar a fala do Altamirano e fazer uma perguntinha assim um tanto quanto drástica, né? Até baseado aqui que o Pando colocou no chat, existe um ponto de não retorno, né? Existe um ponto, a gente não consegue reverter a situação. Nós estamos próximos a esse ponto? Excelente, porque essa é a extraordinária gravidade do momento. Eu vou só terminar fazer dois comentários sobre a ótima fala do Altamirano. Primeiro é que o petróleo da margem, e que atende também, completar a resposta para a professora Aline, do Cefet, primeiro que o petróleo da margem equatorial não vai fugir, não, gente. Vai estar lá. Então, você pode explorar o pré-sal 2 e se o mundo ainda estiver usando petróleo, depois todo mundo resolveu, não, nós vamos nos suicidar, só queremos viver até 2200, depois acabou a espécie humana. Aí continua para nós, ela faz qualquer coisa e homens, mulheres, crianças, avós deixam de existir, tudo bem. A gente fala desse jeito, mas eu quero notar que tem um paper publicado na Science há 2 anos atrás, dos 15 maiores cientistas do mundo, cujo único conteúdo na Science escrita, não nas várias Science eletrônicas, cujo paper review, revisão entre os pares, e o conteúdo do paper é a ciência, nenhuma delas, nem medicina, nem biologia, nem energia, nem nuclear, o que for. A ciência não tem o direito de ignorar que na curva de probabilidades do que pode acontecer, a extinção da espécie humana já está presente. Com baixa probabilidade, mas já está lá. Alguém aqui pega um avião de graça para passar 2 semanas em Nova York, com tudo pago, com direito aos melhores restaurantes, num hotel em frente ao Central Park, mas tudo perfeito. A única coisa é que você tem que ir com a família, que sozinho, aos 68 anos, até que já arriscava. Mas você tem que ir levando teus netos, tem que ir levando tua filha, teus filhos e tal. E o avião tem 3% de chance de cair e morrer todo mundo. Vocês estão pegando esse avião? Já pegaram. Já pegaram, nós já estamos nele. Altamirano, para os nossos filhos e netos, infelizmente já era. Nós encerramos o Holoceno, nós acabamos com uma época geológica, o Holoceno, já entramos em outra, que parece que vai ter o nome de Antropoceno, e o cenário de 2025 até 2100 é que nenhum único metro quadrado do planeta deixará de ser alterado. Antigamente a gente falava em futuras gerações, hoje somos 8 bilhões, 3 a 4 bilhões estarão vivos em 2100. Esses 3 a 4 bilhões assistirão e passarão por coisas que agora eu vou responder a pergunta do Fred. O que mudou nos últimos 5 anos? Muita coisa prevista para daqui a 20, 30 anos aconteceu agora. É um erro da ciência? De jeito nenhum. A ciência tem a obrigação de ser conservadora. Imagina se ela tivesse dito, vai acontecer isso nos próximos 5 anos, e não acontecesse.
Ela, em segundo lugar, coisas que nós nunca tínhamos imaginado, como incêndios florestais, inclusive extinguindo espécies vegetais de uma maneira impressionante, Altamira, porque elas são endêmicas, a gente achava que elas estavam protegidas lá no bioma, numa unidade de conservação, uma coisa dela. Varre o incêndio florestal, a espécie desaparece. Os jardins botânicos do mundo agora só pensam numa coisa: como é que eu protejo elas fora do bioma? Ex situ, como a gente diz. Porque lá eu já não consigo mais ter certeza que a coisa vai rolar bem. É, A, a temperatura do Atlântico Norte chegou a mais elevada nos últimos 180 mil anos. Claro que não tinha estação, mas todos os métodos da ciência para estimar convergem, é robusto. E o pior de tudo, chegamos a 1,5 durante 2 anos, possivelmente 3. O pior de tudo, mistério. Nós não sabemos o que está acontecendo. A temperatura do Atlântico Sul esteve altíssima e continua altíssima. Do Atlântico Norte continua altíssima, mas baixou um pouco. Nós não sabemos o que está acontecendo. A ciência não sabe, não tem a menor ideia. O primeiro paperzinho, chamando, até tem a ver com a pergunta que foi feita, foi do grande James Hansen, um dos maiores de todos, que notou que a despoluição dos navios esquentou o planeta. Porque os navios emitiam muitos aerossóis, que, no caso, em vez de esquentar, esfriam. E, na medida em que a navegação do mundo está despoluindo, não lançou esses aerossóis, que nos matam de câncer, de bronquite, de asma, não lançou esses aerossóis, e isso é bom, mas, como nós não estamos reduzindo as emissões de gases de efeito estufa, isso esquentou o planeta. E a maior. Então, vamos fazer metaciência. Tem duas possibilidades. Uma, um conjunto ocasional de assuntos. O clima é muito, muito complexo e a gente conhece muito pouco ainda. Um conjunto contingencial, um conjunto casual de fatores provocou o que aconteceu nos últimos 5 anos. Essa é uma coisa horrorosa, porque se 2 anos de 1,5 provocou isso, imagina 20 anos de 1,5. E agora imagina 20 anos sabendo que 1,5 já era, e que nós vamos para 100 anos de muito mais do que 1,5. Então, tudo que aconteceu de horrível é pontinha da pontinha do iceberg. E isso já é inevitável. Nossos filhos já viverão. E essa é a melhor hipótese. Porque a única outra hipótese, essa é a hipótese de abrir uma janela e tivemos chance de ver um pouco o mundo a 1,5. A outra hipótese é que já é tendencial, que não foi um acaso que produziu 1,5 durante 2 ou 3 anos. Perfeitamente possível isso. Ano mais quente, ano mais frio. A outra hipótese é que nós já estamos embicados. Por exemplo, 80% do calor que a gente esquenta mais no planeta é absorvido pelos oceanos. Será que eles perderam capacidade de absorver tanto? Aí a situação é mais grave ainda. E nós não sabemos, mas para mim o mais impactante é o fato de que nós não sabemos o que está acontecendo. Mas aprendemos uma coisa. E Altamirano, não é uma crítica a você que tem uma visão de polímata e gosta de história, filosofia e outras coisas. Mas economistas, como eu, e engenheiros, como você, e físicos, por incrível que pareça, não os da quântica, tendemos a ser um tanto quanto lineares, porque não que a gente tenha o pensamento excessivamente cartesiano, mas a gente tem que fazer projeção, a gente tem que fazer conta, a gente tem que fazer cálculo. Então a gente pega o que tem e faz o que dá para fazer, a gente é reto. Biólogos, como os que eu trabalho, de jardim botânico, ecólogos e filósofos, e nós todos aqui, nós entendemos que está tudo junto e conectado, que só existe uma ciência, a ciência da história.
O que nós descobrimos nesses últimos 5 anos é exatamente que, em primeiro lugar, existem, globalmente falando, 5 gigantes pontos de inflexão, que é a pergunta que foi feita. É aquele, o que é um ponto de inflexão, ou ponto de ruptura, ou ponto de não retorno? É Júlio César cruzando o Rubicão. Quando Júlio César conquista a Gália e volta, ele para na frente do Rubicão. Rubicão é um riachinho tipo Ipiranga, tá? E não precisamos ter complexo de vira-lata com o Rio Ipiranga, que quase não existe, porque o Rubicão também você cruza com 3 pulinhos. Se César cruzasse o Rubicão, ele iria tomar Roma. Se Júlio César não cruzasse o Rubicão, ele aceitava como as coisas estavam e seria um personagem importante, não um imperador. Ele cruzou o Rubicão. E não foi tomar Roma primeiro, não. Primeiro ele foi namorar a Cleópatra, depois foi derrotar Pompeu, depois foi não sei onde. Mas todo mundo sabia que ele iria tomar Roma. Ponto de não retorno é isso. Quais são os 5 gigantescos globais? Que tem muitos outros, tem 26 pontos de não retorno globais mapeados. Deve ter muitos outros. Os 5 grandes são o nosso, a Amazônia. Nós já desmatamos 18%. Há cálculos, como do professor Carlos Nobre, de que se chegar a 23%, ou seja, falta só 5%. Há cálculos que dizem um pouco mais. É isso, o modelo tem que usar os dados do passado. É exatamente isso. Há cálculo que se a gente chegar a X, vamos dizer que seja 23, pode ser 25, pode ser 28, eu já vou compensar esse desconto. A Amazônia, então, isso todo mundo aceita, se converte de 1/3 à metade dela numa savana bem pobre, que são só espécies pioneiras. Daqui a 4.000 anos, 3.000 anos, é um cerrado bonito. Mas, de qualquer maneira, o estoque de carbono que vai para a atmosfera é mega gigante. E a gente perde a Amazônia, e no caso do Brasil, todos nós ficamos mais pobres imediatamente. O agrobusiness acaba. Tudo que eu falei sobre biomassa não vale nada, e tudo que a gente vê de dinheiro do agrobusiness hoje a gente não vai pagar. Por quê? Porque metade da umidade do Sudeste e do Centro-Oeste vem da Amazônia. Esbarra na Cordilheira dos Andes e desce para cá. São os famosos rios voadores. É inacreditável que o conjunto do agronegócio brasileiro não perceba isso. Isso não nem sequer está em discussão. Eu só vou acrescentar que não é só o agronegócio que acaba, deixa de existir, não tem mais água. A Constituição é claríssima. Água, em primeiro lugar, abastecimento. Depois é que a gente vai tratar de uma agricultura que é toda baseada em pivô de irrigação. Sem contar que tem a geração de hidrelétrica antes de chegar nos pivôs de irrigação. Então é preciso interromper o desmatamento da Amazônia, porque ele está à beira do ponto de não retorno. Nós estamos conseguindo reduzir muito, mas agora surgiu a questão dos incêndios florestais. Olha a dramaticidade do. Há mais 4 pontos de inflexão, mas eu vou notar desde já que cada vez que um é rompido, passa do ponto de não retorno, a probabilidade dos outros serem rompidos aumenta muito. Então vamos que a Amazônia rompa. Além do Brasil se ferrar se ferrar legal, ferrar com soft power, acabou. Ferrar como agronegócio, acabou. E também as 3 grandes regiões metropolitanas não poderão ter a população que tem. Não tem água para isso. Não vai ter água para isso. Mas, além disso, a gente joga um estoque de carbono na atmosfera que vai fazer com que os outros 4 pontos de inflexão possam. Quais são os outros? Eles estão na mesma situação de gravidade. Mantos de gelo na Groenlândia e na Antártida. A elevação do nível do mar que a gente calcula é pela expansão térmica dos oceanos, água mais quente, molécula agitada, mais volume. É igual quando congela. Quando congela, não é porque elas ficam agitadas, é outro processo físico-químico.
Mas o principal não é derretimento de geleira, não. É a água mais quente, mais volume. E derretimento de geleiras. Mas o colapso dos mantos de gelo tem nada a ver com o Polo Norte. O Polo Norte já está boiando e Arquimedes gritou eureka naquela banheira faz um bocado de tempo. Mas no Polo, ali tem outros efeitos. Mas no Polo Sul, na Antártida e na Groenlândia, se os mantos de gelo que se projetam para dentro da água, mas estão apoiados na praia ou na pedra, se eles colapsam, aí o nível do mar eleva muito mais, e para mim esse é o maior problema de todos, muito mais do que esses eventos, inundação, seca, onda de calor. A população do mundo vive quase metade da beira do mar. O mar vai aumentar nas projeções atuais da IPCC, meio metro, talvez, se a gente conseguir 1,5. Copacabana está 1,5 metro. Até metade da Bahia está 1,5 metro, então não tem problema. Meio metro é na média, gente. Quando chove é muito mais de meio metro. Quando tem maré cheia, é mais de meio metro. Quando tem maré cheia e chove, é muito mais de meio metro. Quando tem maré cheia e chove muito, é muito mais de meio metro. Quando tem maré cheia, ressaca, chove muito e é lua cheia, é muito mais de meio metro. Então, meio metro já é um problema monumental. Agora, se os mantos de gelo começarem a colapsar, e o que nós descobrimos nos últimos anos? A gente antes estava preocupado deles deslizarem mais. Sua voz, Sérgio, sua voz está sumindo. A gente antes estava preocupado deles deslizarem mais rápido, porque a neve agora era água e se filtrava, o gelo é cheio de rios, riachos, rios muito maiores que a Paraíba do Sul, lagos maiores que a Baía de Guanabara, chegava lá embaixo, lubrificava onde 3, 4, 5 quilômetros de gelo encontra o solo e deslizava mais rápido. A ciência, às vezes, demora para perceber o óbvio, porque ela tem que ter evidência. Não pode. É óbvio. Isso não é um bom argumento. Hoje, o que nós estamos descobrindo? Onde é que a água é mais quente? Lá longe, no meio do oceano, ou colada na pedra e na terra, que acumulam muito mais calor? É óbvio que é onde ela está colada. Então, esses mantos de gelo estão sendo escavados pela água mais quente, onde eles se apoiam. E esta semana nós tivemos uma notícia trágica num paper da Nature sobre uma velocidade 8 vezes maior do que se esperava para o colapso de um dos mantos de gelo que já colapsou. Então, esse é outro ponto de ruptura. E aí, gente, estamos falando do Rio de Janeiro. Se esse ponto se revelar, e a gente não sabe, o principal de aquecimento global é risco, gestão de risco. A gente não sabe. Se os mantos de gelo colapsarem numa velocidade superior a esse ao segundo ponto de não retorno, sem ordem, segundo o meu aqui, o Rio de Janeiro, como o que ele é hoje, acabou. Como o que ele é hoje. Se os mantos a meio metro, nós vamos ter que gastar uma baba de dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro que iria para a educação, para a saúde, para a segurança, vai ter que ser gasto para salvar a Praia de Copacabana, um monte de comunidades, um monte de populações não vão ter que se. Desculpa falar de uma tragédia na qual o Altamirano está tão envolvido, mas Petrópolis vai parecer nada perto disso, porque serão bilhões de pessoas que vão ter que ser. Então, esse é o segundo ponto de não retorno. O terceiro ponto de não retorno é jatos de vento em cima dos Estados Unidos e do Canadá. Eles ficam passando, são como se fossem milhares de rios Amazonas, e estão sendo enfraquecidos. Ao serem enfraquecidos, liberam o frio do Polo Norte, que é contido numa zona de baixa pressão, e muda o clima do planeta inteiro. Se isso for rompido, tudo muda antes mesmo de esquentar. O quarto ponto de inflexão é que no solo congelado da Sibéria, cabe umas 3 Amazônias, tem uma quantidade de gás de efeito estufa 5 vezes superior a tudo que a humanidade já emitiu e que já está causando isso tudo. Quanto vai ser liberado? O solo está esquentando, o solo congelado da Sibéria. E do Canadá. Quanto vai ser liberado de CO2 e de metano? Nós não sabemos. Eu só sei que eu vi um sujeito bater com a bota na grama, na tundra, e eu vi por 300 metros uma onda de mar
só que era o próprio solo com gás embaixo. É grave, não é? Nós não sabemos. Mas se passar do ponto. E o quinto ponto de não retorno é extraordinariamente preocupante, dos gigantes, tá? São 26 ao total, que é as correntes oceânicas. Elas é que definem o clima do planeta. E, dependendo da quantidade de água doce que está derretendo da Antártida e da Groenlândia, a densidade muda tem todo um sistema de correntes oceânicas em todo o planeta, mas ele será perturbado, a começar pela inversão da corrente do Golfo, que já aconteceu muitas vezes, e que vai congelar toda a Europa. A Europa, se vocês olharem no mapa, está na mesma latitude do norte do Canadá. Não do sul, do norte do Canadá. Então, se a corrente do Golfo inverter para baixo, porque a água doce chegando, já fez isso muitas vezes, chegando do derretimento da Groenlândia, a Europa inteira congela e passa a ter uma demanda de energia também inimaginável. Tudo isso está conectado. E os pontos de inflexão é como se fosse uma estrutura de fractais. Eles vão, se quiser, tem dezenas de pontos de inflexão, pontos de ruptura, na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui da minha cara. Um dos grandes globais, que também saiu um paper há 3 semanas só, parece que já foi rompido. 40% da proteína consumida pelos humanos é peixe. No Brasil isso é estranho, porque o nosso litoral não é muito rico, mas na Ásia inteira é fundamental. Qual é o berçário dos oceanos? Todo mundo sabe, essa é uma frase poética, são os corais. Os corais, onde eles estão, já era. E, portanto, todos os oceanos do planeta estão condenados já a mudar. Nós vamos ter que tentar salvar o máximo de coral que puder, mas imagina, a espécie exótica é a segunda causa de extinção das espécies. Nós vamos ter que fazer migração ambiental. Nós vamos ter que pegar coral que não pode mais existir aqui e existir acolá. E vamos ter que fazer isso com muita flora e com muita fauna também. E esses pontos existem em todo o planeta, várias formas, e cada vez que um é rompido, provoca um impacto em todos os outros. Sabe aquele caleidoscópio quando a gente era criança? Que a gente olhava assim e dava uma sacudidinha, mudava tudo? Cada pontinho de não retorno que é rompido é como se a gente sacudisse o caleidoscópio e muda tudo. Ao mudar tudo, toda uma humanidade, toda uma comunidade, pode ser uma comunidade que está habituada a viver de Espírito Santo e sul de Minas, está acostumada a viver de café de alta qualidade, o melhor café do Brasil. O café arábica não sustenta. Mais meio grau e a produtividade acaba. O café vai voltar para o Paraná. Ou nós vamos descobrir tecnologias para salvar o café nessas regiões. Isso também sempre é uma possibilidade. Sérgio, a voz está sumindo de novo. Eu devo estar com problema de aparelho, que já estou aqui que nem Flamengo e Palmeiras, dia 29. Eu já estou. Deixa eu aproveitar enquanto você ajeita aí. Nós estamos são 11h46, né? Então já estamos nos aproximando do meio-dia. Lógico que a tua apresentação está maravilhosa, mas infelizmente não Marco podemos Teixeira, ficar muito né? tempo. Então, eu vou deixar. O Marcos Navega já levantou a mão aqui para fazer um questionamento. Se alguém mais for levantar, por favor, porque daqui a pouco, meio-dia, a gente vai ter que, de certa forma, encerrar. Então, eu passo a palavra para o Navega fazer questionamento e peço para o Sérgio, para, ao responder, a gente já ir encaminhando para o final, para a finalização. E é óbvio que já fica aqui o convite, Sérgio, para que a gente possa, ano que vem, depois da COP30 e depois a gente continuar, caso a Câmara Setorial e todas as outras queiram, eu vou te fazer de novo o convite para um retorno, para que a gente possa continuar a conversa até, caso seja isso, com base no que for falado e conversado na COP30, né? Marcos Navega, por favor, Obrigado, Fred. e Arimateia logo depois. Valeu. Queria primeiro agradecer, né, o Sérgio está aí fazendo esse relato para a gente, né, da visão dele, da visão da ciência. Muito obrigado, tá, Sérgio? A gente te acompanha no dia a dia e o que você falou hoje aqui para a gente serve para
como é que é? Dá uma balançada na cabeça da gente e a gente vê qual é a atuação que a gente precisa fazer. Mas eu queria aproveitar, Sérgio, não precisa me responder não, sabe, cara, assim, na íntegra, mas eu queria luz, que você trouxesse luz. Nós estamos aqui, Sérgio, dentro de uma Câmara Setorial de Turismo, Cultura e Esporte, né? Então, é uma parte do Fórum de Desenvolvimento do Estado. A gente tem uma pessoa que dirige, né, essa Câmara, que é a deputada estadual Tia Ju, né? Então, ela é a pessoa que nos acompanha, algumas demandas, né, que surgem dentro dessas câmaras setoriais, é ela que ouve e ver se existe a possibilidade de aproveitar aquela sugestão e etc. A minha participação, Sérgio, é pelo turismo, né, dentro dessa Câmara Setorial. Só que turismo, como você foi muito feliz aí, ele não é uma ciência exata, né? Ele é um somatório de várias ciências, né, que trazem a atividade turística para a gente degustar, né? Trazer pessoas de fora, conhecerem as nossas cidades, o nosso estado e o nosso país. No meu trabalho, Sérgio, a gente tem o estado do Rio dividido em regiões turísticas, que são 12 regiões, né? Então, o nosso trabalho hoje é o quê? São 92 municípios no estado, mas representado por 12 regiões. E aí aquela pergunta e aquele pedido que você não precisa responder na íntegra, mas que fique aí na tua cabeça para você um dia nos passar uma luz, trazer sabedoria para a gente trabalhar nos nossos setores do turismo e já começar a trazer essas informações que você trouxe agora e compartilhar ela em todo o estado, né? E principalmente, né, nas atividades empresariais, sabe, Sérgio? Então, a gente tem hotéis, restaurantes, agentes de viagem, guias de turismo, turismo rural. A gente trabalha o turismo em diversos lugares, né? Nas cidades e no interior. E se a gente não cuidar, Sérgio, infelizmente, né, a gente vai perder o lugar de fazer o turismo. E quanto a litoral, eu também faço parte, acompanho o teu pensamento. A gente está num estado que ele é muito pequeno, é o terceiro estado da Federação Brasileira, mas ele tem o terceiro litoral, né, do Oceano Atlântico, né? Então, a gente tem uma importância estratégica enorme. Se o mar tem uma tendência a subir, eu, por exemplo, Sérgio, eu vou ter que sair correndo, porque eu moro em frente, né? Então, eu vou ter que arrumar uma forma de ir morar na Serra, ir para Teresópolis, lá do lado do meu amigo Fred, né, do teu irmão, né? Então, o que eu estou te pedindo? Se existe alguma forma, né, de pegar essa sabedoria que você trouxe para a gente, esses insights, né, essas dicas, né, que você está passando, para a gente repassar isso para os nossos associados nas instâncias de governança, né? A gente tentar multiplicar essa aula que você está dando para a gente hoje. E queria também, antes de passar a palavra para você, olha que coisa interessante, Fred. Não sei se vocês conhecem essa fruta. Essa fruta é o abil, né? Então, é uma fruta que Grande tinha lá na Abil. fazenda do meu avô e hoje eu ganhei de presente e já comi aqui. Então, é isso, tá, Sérgio? Mais uma vez, obrigado, né, pela tua paciência, né? Você é muito didático, você é um bom professor, tá, cara? Então, a gente agradece mesmo. Obrigado. Arimateia, posso responder agora? Depois eu guardo o tempo aqui, porque eu vou ser rápido. Vocês entendem de turismo muito mais que eu. Então, o que eu posso fazer, Marco, agradecendo a tua intervenção, é me colocar totalmente à disposição. Se quiser levar para a região serrana, etc., eu vou, sem cobrar, sem nada, vamos conversar. Você já deu uma primeira dica da resposta. Aproveitar uma tendência de valorizar experiências diferentes, seja comendo, seja com os amigos, quando mostrou o Abil. Então, vocês conhecem muito mais que isso, eu vou aprender. Eu vou tocar em duas questões muito gerais, para poder dar espaço de tempo para a Arimateia. Uma, nós estamos começando a nos preparar para uma temporada turística na mesma época do Hemisfério Norte. Vai estar quente demais. Vai estar quente demais, janeiro, fevereiro.
dezembro, janeiro, fevereiro. É possível continuar com o turismo? Claro que é, porque se protege o turista em algum lugar, ele vai à praia em um horário diferente. No Rio de Janeiro, no verão passado, as praias estavam vazias, de 11 da manhã às 3 da tarde. A gente ia à praia no outro horário. Mas, como provavelmente os métodos de locomoção vão avançar tecnologicamente, que tal se a gente começar a apostar em junho, julho, agosto, que a gente oferece o melhor que existe para o turista? Vai estar quente, não vai chover, chove menos, etc. Então, assim, num horizonte de 10, 15, 20, 30 anos, Rio de Janeiro, sambódromo, desfile de carnaval. Aí alguém vai dizer, mas que é tradicional, é dois, é em fevereiro. E eu, como bom carioca, vou dizer, qual é, mané? Dois? Faz um em fevereiro e faz outro em julho, para a galerada ver. E bota chorinho, e bota forró, e inventa coisas. Então, para turismo, que é o segundo maior negócio do mundo, nós vamos ter que caminhar um pouco nessa direção e na proteção aos turistas. Na questão da cultura, é a nossa grande chance no Rio de Janeiro, especialmente a cidade, mas vale para todo o estado. Para qualquer empresa, hoje o ativo que tem mais valor em dinheiro é intangível, é a marca, é a reputação. A nossa marca é de convivência de natureza com construção, com todos os problemas que a gente tem. Se a gente conseguir manter essa marca, nós nos alavancamos no mundo extraordinariamente. Então, ó, agora, de resto, adoraria bater papo e aprender com vocês sobre o turismo. Estou aqui no jardim, estou aprendendo um bocado. Arimateia, sua intervenção será a última, infelizmente, lamento, mas Arimateia, por favor. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos, todas. É um deleite, né? Ouvir o professor Sérgio Bessman nessa manhã. Mas queria fazer uma provocação, e aí sim, professor Sérgio, se a gente tem acesso a algum tipo de estudo um pouco mais aplicado, né, à nossa condição do Rio de Janeiro, a gente tem equipes né, universidades que tenham essas publicações um pouco sistematizadas para que a gente possa também ajudar isso numa construção né, de cenário, de políticas públicas, né, dentro desse olhar local, desse olhar, né, regional. E uma outra preocupação que eu não consigo enxergar nos nossos gestores públicos é a questão da insegurança hídrica que a gente vive no Rio de Janeiro, né? Essa dependência única de um grande manancial, que é o Paraíba do Sul. Eu falo aqui de Volta Redonda, região do Médio Paraíba, e a gente vê a nossa região com uma tarefa, vamos dizer assim, uma obrigação de ser produtora de água para abastecer o Estado, né, para ajudar a abastecer o Estado com a água que vem de São Paulo, que está sendo cada vez mais retirada por São Paulo, da bacia do Paraíba do Sul, e a gente não vê, né, nesse cenário de criticidade climática, nenhum outro olhar que a gente possa enxergar daqui a 20, 30, 40 anos uma solução para o abastecimento público de água no estado do Rio de Janeiro. Então, eu sei que é muita coisa, reduz e resuma o que você puder, se eu puder, Não, e agradeço muito a oportunidade. obrigado, Arimateia. Tem uns 3 minutos, dá para responder sim, porque você foi a um ponto. Eu quase que não durmo com essa insegurança aí. Eu falo disso já tem 20 anos. Uma região de 13, só pegando a região metropolitana, 13,5 milhões de habitantes, depender de uma, tem Laranjal também, mas é pouquinho, depender de uma fonte de água, mesmo que não existisse aquecimento global, mesmo que não existisse problema nenhum, já seria um negócio. Vocês estão malucos? Pô, eu me lembro de eu falando com o prefeito, tem um jeito de não ter Olimpíada, hein? Ele, como que não vai ter Olimpíada? Se alguém jogar um drone com veneno no Paraíba do Sul, acabou. Ou no Guandu. Não tem Olimpíada. Então, nós temos que resolver isso.
E, para mim, existem duas etapas. Numa primeira etapa é maximizar tudo que a gente pode fazer, e que a gente já sabe, que você me daria aula a respeito, reduzir o desperdício, acabar metade da água do Paraíba, que é transposta do Paraíba do Sul, é só para diluir, para poder fazer o tratamento químico. Metade. Então, se ela vier despoluída, dobra a quantidade de água. Mas ainda assim não dá para depender de uma única fonte. As crises hídricas que nós tivemos demonstraram isso com muita facilidade. Então, num primeiro momento, reduzir perdas, reativar pequenos reservatórios, aumentar a eficiência do uso, o reuso, todas essas coisas, mas assim, não pode faltar dinheiro para isso, desde que com contas e taxa de retorno comprovadas. Em segundo momento, começar a pensar em alguma coisa. Possivelmente, mas aqui tem que fazer muita conta, pelo menos para uma situação de segurança máxima, de segurança mínima, perdão, talvez alguma usina de dessalinização, por mais cara que seja, está cada vez mais barato, em Maricá, ou do Recreio, ou não sei, mas pelo menos para o hospital, para isso, para aquilo, quando você tiver uma situação de. Mas esse é um dos grandes problemas. Com relação aos estudos, a cidade do Rio de Janeiro, então também o estado, menos, bem menos, é a cidade que tem mais estudos de todo o hemisfério sul, tirando a Austrália e Nova Zelândia. Parece uma ótima notícia e é. No entanto, se fosse uma estrada de 0 a 100, a gente tem 8, faltam 92. Então, há estudos, dá para fazer muita coisa, mas há uma quantidade de estudo para fazer. E treinamentos, por exemplo, onda de calor. É preciso que cada clínica de família seja capaz de reconhecer o idoso que chegou e só precisa ser reidratado e refrigerado, do outro que chegou e ter que correr para uma UPA para evitar o infarto, o AVC, a morte por complicação diabética. Tudo isso aumenta com onda de calor brutalmente. Pico de calor, pico de AVC, pico de infarto, pico de morte por comorbidade, pico de homicídio. E eu vou encerrar, se vocês me permitem, o Fred encerra depois, mas me dá 30 segundos para uma boa piada. Porque pico de calor, pico de homicídio. Não sei se vocês repararam. Esse é um paper na Nature. Quando está muito quente, o lobo frontal e o lobo occipital, paper é de neurologista, perdem um pouco a capacidade de fazer uma coisa que eles fazem, que é refrear os impulsos das áreas mais primitivas do cérebro. Então, aquilo que seria uma briga acaba sendo um homicídio. Um marido bêbado, idiota, batendo na mulher, acaba cometendo um feminicídio. E aí, para encerrar com uma piadinha, que sempre vale a pena, às vezes a ciência descobre umas coisas que o povo já sabia há mais de 1000 anos, né? O cara estava esquentado, estava de cabeça quente. É Fred, isso super obrigado por essa oportunidade e eu estou à aí. É, disposição. muito obrigado, eu que agradeço, apesar do tema ser instigante, um pouco apocalíptico também, né? Devido ao ponto que chegamos e devido às previsões que não são nada boas, mas é sempre que vale a pena a gente conversar e refletir para isso, para que a gente possa, pelo menos, ter um caminho, uma tentativa de melhorar alguma coisa, É né? possível. Eu tenho um pouco de experiência nas questões ambientais. Eu já fui do Parnaso, lá em Teresópolis, era conselheiro, e hoje em dia eu sou representante do meu centro no Mosaico, né? E eu já tive a ponto de abandonar essas coisas, até porque eu falei assim, tipo, deixa o mundo acabar, quem sobrar, reinventa isso, porque às vezes dá vontade de desistir de tanta coisa que é falada, 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 e a gente não consegue perceber um avanço real, né? Um avanço legítimo, né? Em função disso. Mas faz parte, a luta tem que continuar sempre, não dá para desistir. E eu gostaria de te agradecer muito, né? Agradecer a sua fala e a todos que estiveram aqui. E se Deus quiser, se tudo correr bem, ano que vem a gente volta a se falar, dessa vez já com as definições da COP30 e, de repente, até traçando, aproveitando as definições da COP30
e aproveitar nossas conversas para traçar algum tipo de estratégia que a gente possa colaborar nas agendas que lá serão colocadas, né? Então, agradeço muito, meu camarada. Bom final de semana para vocês, bom restante de semana. Ainda está um pouco longe do final de semana. Muito obrigado a todos pela participação. E, Sérgio, eu vou pedir, como o tempo foi pequeno, se alguém tiver algum questionamento a ser feito, eu pode mandar para o e-mail do fórum, a gente manda para o Sérgio e depois a resposta a gente reenvia, ok? Me Combinado. perdoem, mas nós já estamos passando do meio-dia. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado pela Tchau. atenção. Estou Tchau, à bom dia, disposição de obrigado. todos, né? Bom É minha dia, vida, estou à obrigada. disposição de todos. Convido Muito a obrigado, Sérgio. bom resto de semana, como disse o Fred. Tchau, gente. Tchau, tchau.